Amém, irmãos? Agora nós vamos para imersão na palavra. Amém? Então nós queríamos convidar o Rian, amém? Para vir aqui ajudar também. Hoje a reunião vai ser os jovens que vão ministrar. Amém? Louvado seja o Senhor. Então vamos abrir a Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 20. Amém? O Rian vai ler alguns versículos. Amém? Boa noite, irmãos. Amém. Vamos ler o versículo 12. Amém. Ao nosso Deus, acaso não executarás o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Amém. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém, irmãos. Aqui, nesta palavra aqui, remete o seguinte: o povo estava sofrendo. E adianta nós tentarmos seguir em frente sem Jesus Cristo, porque sem Jesus não somos nada. E temos que ter fé que, colocando Jesus na frente, nós não podemos temer nada. Amém. Versículo 15 agora, irmãos. E disse: dai ouvido todo, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. É tu o reino de Josafá. Ao que vos diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis, por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amém. Amém. Senhor Jesus. Amém. Versículo 20, irmãos. Amém. Pela manhã cedo Se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas, e prosperareis. Amém. Versículo 21. Amém. E aconselhou-lhes com o povo E ordenou cantores para o Senhor, e vestido de ornamentos sagrados, e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: dei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Amém. Amém. Senhor Jesus, irmãos, como o Rian leu, esse versículo fala: crede no Senhor, vosso Deus, é o nosso Deus, irmãos, e nós estaremos seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Amém. A gente queria só ler mais um trecho, um parágrafo do Alimento Diário, está sendo projetado, que fala assim: ainda em 2 Crônicas, lemos que a tribo de Judá estava de pé diante do Senhor, incluindo mulheres, amém? As irmãs estão aí? Amém. Incluindo as crianças. Isso nos remete às mulheres conectadas. Amém. Uma rede de cuidado mútuo entre as irmãs e a seus filhos. Amém. A fábrica de Vencedores Kids. Amém. A inclusão das crianças na pregação do evangelho com seus pais. Amém. Irmãos, vamos ler junto essa parte grifada? De fato, não temos força, mas o Senhor está incluindo todos. Homens, mulheres, jovens, adolescentes e crianças. Senhor Jesus, irmãos, ali, essa passagem de Josafá, tinha um exército muito grande. Josafá não sabia o que fazer, mas o profeta falou: crede no Senhor, crede no profeta, e vós prosperareis. Amém. Irmãos, a luta não é nossa, a luta é do Senhor. Mas existe uma coisa que o Senhor quer de nós: o Senhor quer que a gente creia. Amém. Hoje vai ser compartilhada a palavra. Amém. Nós precisamos ter o coração de: Senhor, eu quero crer. Amém? O último parágrafo fala: então temos de crer que quando o profeta abre a boca, quem fala é o Senhor. Amém. Perceba que não temos de usar nossa habilidade e pelejar, apenas crer, tomar posição na batalha e ver o livramento que o Senhor nos dá. Nesse contexto de 2 Crônicas, quando o povo de Judá creu,
todos louvaram ao Senhor por sua misericórdia, Amém. enquanto Deus punha em emboscada contra seus inimigos e os desbaratava. Sabe o que isso significa? Que quem é forte e poderoso é o Senhor. Quanto a nós, basta-nos usar a fé e crer na palavra do Senhor e de seus profetas. Amém. Vamos ficar de pé e compartilhar com o irmão do lado essa última frase que está grifada. Amém? Amém, irmãos? Boa noite. O tema do alimento diário essa semana foi a igreja, o corpo de Cristo. Mas para a gente entender muito essa parte, a gente tem que entender primeiro o que é fé. A fé ela tem várias definições. Dentre elas, essa definição ela é dita em Hebreus 11:1. Queria que os irmãos abrissem aí. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, é a convicção de fatos que não se veem. A fé, quando a gente lê a Bíblia, a gente percebe que é a única coisa que nós temos certeza, que podemos esperar, são as coisas que vêm de Deus. Então, a fé, ela é o próprio poder de Deus, a fé ela é uma substância do poder de Deus. Como que a gente pode receber essa fé? É dito em Romanos 10:17. E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Ou seja, a fé, ela vem pela palavra de Cristo, vem pela Bíblia. A fé, ela é a Bíblia, ela é a palavra de Deus, ela é Deus. Esta palavra, ela, em primeiro, está na Bíblia. Aí eu quero que os irmãos leem comigo 2 Timóteo 3:16. Timóteo 3. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Ou seja, a palavra de Deus, ela vem tanto pela Bíblia, também pelos irmãos, também pelos profetas que compartilham conosco. Primeira Tessalonicenses 2. Temos nós para incessantemente a palavra que dê de homens, e sim, como em verdade é a palavra de Deus, e qual efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. E é por isso que quando nós ouvimos a palavra de Cristo, nós recebemos a fé e fomos colocados na igreja. Hoje nós continuamos ouvindo essa tal palavra e continuamos produzindo essa tal fé. Ó, Senhor Jesus. Falando um pouquinho sobre a fé, eu queria dar um testemunho. Amanhã eu tenho uma prova que eu esperei o ano inteiro para fazer essa prova, e eu creio que o Senhor Jesus, se for da vontade dele, eu vou passar, porque eu estou preparado. Se não for da vontade dele, tudo bem, outra hora eu tento, mas eu tenho fé que
o que for da vontade de Deus vai acontecer. Amém, Senhor Jesus. Pode ficar. Amém, muito bom o seu testemunho, João. Ele estava ansioso, estava com medo, né? Tô aqui preparando a mensagem, eu tinha que estar estudando para a prova. Mas aí ele desfrutou da palavras dele, tá bom? Ele falou assim, nossa, quando a gente desfruta a palavra, a gente sente muita paz, né? A gente desfruta do Senhor, não estou mais ansioso por causa da prova. Então é verdade isso, a fé, ela nos dá essa experiência, porque ela é o próprio Deus disponível para nós. E a fé, como o João vem falando, né, nós recebemos pela palavra e ela nos transporta para uma outra dimensão. Hoje, na imersão, na manhã que nós fizemos com os jovens e adolescentes, nós desfrutamos de algumas passagens que falam disso, né? Nós aqui temos o nosso contato com o mundo material, essa Bíblia, eu consigo pegar esse papel, esse púlpito, mas tem coisas espirituais que estão em outro plano. E para nós contatarmos esse plano, nós precisamos da fé para isso também. Então, nós lembramos da passagem de Daniel. Quando Daniel orava, ele estava aqui, na terra, orando. Mas o que acontecia na esfera celestial? Uma batalha tremenda, né? O Senhor querendo fazer a sua vontade, ali um anjo sendo interrompido por um príncipe da Pérsia ali, né? Então, uma batalha ferrenha nos céus. É uma outra esfera, ou seja, há uma outra dimensão que nós podemos contatar por essa fé que está disponível para nós. E Paulo, quando escreve a carta aos Efésios, ele dá muita importância para a fé, irmãos. Quando ele fala das bênçãos espirituais, elas só são acessíveis para nós quando nós cremos. Muitas pessoas nessa terra buscam bênçãos materiais. Quando recebe, ganha um carro, ganha uma casa, nossa, que bênção! Amém, o Senhor também quer nos abençoar com alguma sorte de bênção material. Mas as principais bênçãos só são acessíveis pela fé. Essas bênçãos que são a escolha, a predestinação, são a redenção, o encabeçamento, o penhor, né? Tudo que nós temos desfrutado nas mensagens são disponíveis para nós quando nós entramos nessa outra realidade, a realidade da fé. Nós precisamos disso, irmãos. E aí, quando Paulo termina de falar, ali em Efésios 1, peço que os irmãos abram, quando ele termina de falar das bênçãos, eu queria ler com os irmãos, Efésios 1. Tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Ou seja, Paulo estava orando. Versículo 17. Orando para quê? Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e para saberdes também qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Paulo está fazendo uma oração muito especial para os Efésios. Não é pouca coisa, irmãos, quando Paulo faz essa menção para que os Efésios e nós hoje conheçamos qual é a suprema grandeza do poder de Deus. Irmãos, muitas coisas nós passamos porque nós não conhecemos o poder de Deus. O poder de Deus que está disponível para cada um de nós através do nosso espírito, pela fé. Então, Paulo ora para que os Efésios possam ter essa realidade. E hoje nós também queremos ter essa realidade. Como nós temos essa realidade? Aqui fala, a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos. Você precisa de fé para experimentar a suprema grandeza do poder de Deus. E eu também preciso de fé para experimentar esse poder. Eu lembrando, ruminando essa mensagem, né? Lembrei de Abraão. Ele foi alguém reconhecido por causa da sua fé, não é verdade? E também Deus operou nele por causa da sua fé. A gente vê no começo ele sendo chamado para sair da sua terra.
Mas no começo, ele ainda titubeava. O Senhor precisou criar uma circunstância através do seu pai para tirá-lo de onde ele estava, né? Uma terra de idolatria, e levá-lo para onde o Senhor desejava. Depois, quando houve fome, ele desceu para o Egito, onde é o mundo da subsistência, né? A gente conhece essa história também. Mais para frente, nós temos uma das principais passagens sobre Abraão, que fala o quê? O Senhor falando: Abraão, eu vou te dar uma descendência. Vou te dar uma descendência grande, você vai ser abençoado. E ele creu ali nessa palavra do Senhor. Mas aí, quando as coisas não estavam funcionando, o que aconteceu? Sarai, a esposa de Abraão, foi lá e deu uma sugestão bem abrasileirada, né? O que os irmãos falam, o jeitinho brasileiro, né, das coisas. Não, o senhor deve ter tentado falar que é para fazer de outra forma. Então, veja lá com a Agar, a serva, para você ter um descendente com ela, porque eu já não consigo. E a gente conhece a história, não era isso que o Senhor queria para Abrão. E por causa disso, o Senhor ficou 13 anos sem se revelar para Abrão. Um tempo, com certeza, muito difícil que ele passou, mas que ele estava sendo trabalhado na sua fé, para que um dia o poder de Deus operasse na vida dele. Eu queria ler com os irmãos, então, Gênesis 17. Gênesis 17, de 1 a 4. Ó Senhor Jesus. Amém. Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, aqui já 13 anos, né, depois que o Senhor tinha encontrado ele pela última vez, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Deus o quê? Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abrão, rosto em terra, depois de 13 anos sem contato com o Senhor. E Deus lhe falou: quanto a mim, será contigo a minha aliança. Serás pai de numerosas nações. O Senhor prometeu novamente: Abrão, saiba que eu sou o Deus que pode tudo. Eu não preciso do seu jeitinho para fazer as coisas. Quando você crê, você vai experimentar o que é o Deus Todo-Poderoso na sua vida. E ele creu. E dessa forma o Senhor deu um descendente para ele. Para a gente ver tudo isso numa passagem só, eu queria ler com os irmãos Romanos 4, versículos 18 a 21. Romanos 4, 18 a 21. Ó Senhor Jesus. Amém, Senhor Jesus. Amém. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito: assim será a tua descendência. E, sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, que tinha 90. Versículo 20. Não duvidou, por incredulidade, da promessa de Deus. Vamos ler todos juntos. Mas, pela fé, se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Abraão creu e finalmente ele pôde experimentar o que era esse Deus todo-poderoso para dar descendência conforme Deus tinha falado a ele. Que experiência, irmãos, e que realidade isso é para nós. Sabe por que aconteceu tudo isso na vida de Abraão? Porque Deus falou com ele e ele creu. Não é qualquer pessoa que fala. Se você encontrar alguém na rua, a pessoa fala assim para você: me empresta a chave do seu carro, pessoa desconhecida. Depois eu vou te ressarcir, eu vou pagar a gasolina que eu peguei, mas eu vou te devolver o carro, tá bom? Você vai confiar nessa pessoa? Com certeza não, porque você não conhece quem é. Mas se for uma pessoa de confiança sua, uma pessoa que você conhece, alguém da sua família, ele pede para você, você empresta, porque você confia nessa pessoa. Imagina Deus falando para você uma palavra e você não crendo nessa palavra. Deus pode operar na sua vida? Deus pode fazer a vontade dele na sua vida e na minha? Se eu não crer, irmãos, não tem como fazer a vontade do Senhor, não tem como ele
realizar o seu poder na minha vida. Por isso, essa experiência de Abraão é para nós, irmãos. Quando Deus fala, nós temos fé. E quando nós temos fé, nós reagimos. O João falou da questão do conceito de fé, né? Mas eu queria falar para vocês o que acontece com a fé dentro de nós. Para você saber se você crê ou não. Não adianta o irmão aqui compartilhar, falar uma palavra que vem de Deus, você levantar e falar, eu creio. Não adianta. Sabe o que você precisa fazer quando você ouve a palavra de Deus? Você precisa reagir. Se Deus falar, você tem que fazer. Se você duvidar e você não fizer, Deus não pode operar na sua vida. Então, para que você receba o poder de Deus, quando Deus falar, você tem que fazer. Então, quando o Senhor falou para Abraão, o que ele ficou parado? Não, ele creu e ele cumpriu. Por quê? Porque ele foi e cumpriu a vontade de Deus, né? Então, assim como os tessalonicenses também creram na palavra de Paulo, como a palavra de Deus, e por isso ela operou eficazmente na vida dos tessalonicenses, nós precisamos crer na palavra que está sendo falada e colocá-la em prática na nossa vida. Ó Senhor Jesus, Abraão foi abençoado com um filho, mas o filho também era a vontade de Deus. Quando nós cremos, a nossa vida é abençoada e Deus cumpre a vontade dele em nós. Sabe qual que é essa suprema grandeza do poder de Deus? É o mesmo poder que ele teve para ressuscitar Jesus dentre os mortos. E você não crê que ele pode abençoar a sua vida? Ele não pode tirar eu ou você da nossa situação quando a gente está numa situação de morte? Deus pode nos ressuscitar de qualquer situação. Às vezes o casamento está tendo dificuldade. Chega em casa é só problema. Mas até nessa situação Deus pode operar na sua vida. Porque Deus quer um casamento abençoado para a vida de cada um. Mas tem que estar fazendo a vontade de Deus. Deus falou, vamos cumprir. Se Deus falou, prega o evangelho, vamos pregar o evangelho. Isso o Senhor abre as portas com o poder dele. Nós pregamos o evangelho agora no Enem. Eu não sei falar direito, não sei abordar as pessoas, não tenho nada de vendedor, nada. Mas a gente foi com os jovens aqui. E o Senhor abriu as portas. 40 jovens deram contato para nós falarmos com eles. Isso vem da capacidade de alguém que foi lá? Não, vem de cumprir a vontade de Deus. E por causa disso, ele dá a suprema grandeza do seu poder. E agora, passando para a próxima dupla, né, que vem para cá, esse poder também quer trabalhar em nós, para nós sermos obedientes. Irmãos, tenham fé. Quando a gente tem fé, a suprema grandeza do poder de Deus opera e a gente cumpre a vontade de Deus. Amém. Ó Senhor Jesus. Irmãos, aleluia por esse poder. Aleluia porque esse poder, ele está disponível para nós e basta crermos. Senhor Jesus, para dar continuidade, irmãos, nós gostaríamos de convidar os irmãos para ler Efésios 1. Senhor Jesus. Efésios capítulo 1, do versículo 19 até o 23. Vamos ler todo mundo junto? Amém? O qual exerceu... Amém. Isso. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Senhor Jesus. Irmãos, nesses versículos aqui nós vemos que o Senhor tem um nome que está acima de todo nome. Nós sabemos por aqui que nós temos um Senhor que é todo poderoso. Mas, irmãos, o mais incrível está aqui no versículo 22, onde o Senhor nos inclui nessa história, que fala, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Irmãos, olha que maravilha. Aqui, o Senhor conta com a igreja para trazer o encabeçamento dele para essa terra. O André falou sobre o poder de Deus, que opera
O poder que tirou o Senhor e ressuscitou o Senhor. Irmãos, esse poder, ele é vivo hoje para nós. E o Senhor quer operar esse poder por meio de cada um de nós. O Senhor, na verdade, quer operar esse poder na vida de cada um de nós, porque Ele deseja nos encabeçar. Quando nós falamos que nós temos um Senhor todo-poderoso, nós temos um Senhor que tem um nome acima de todo nome, irmãos, é porque Ele quer trazer o governo para essa terra. Ele quer trazer a vontade dEle para nós. E quem que Ele vai usar? Ele vai me usar, vai usar o Lucas, vai usar cada um de nós. Mas aqui, irmãos, fala sobre encabeçamento. Quando nós olhamos para o nosso corpo, qual que é a função da nossa cabeça? É passar comando para o corpo. O nosso corpo só reage quando o nosso cérebro, nossa cabeça manda um pulso, né? Se eu quero pegar a Bíblia, meu cérebro precisa encabeçar o restante do meu corpo e direcionar minha mão para essa atitude. Irmãos, e para o Senhor fazer a vontade dele hoje na terra, Ele está contando com cada um de nós. O Senhor é todo-poderoso. Mas agora, irmãos, entra a nossa luta junto com o Senhor para que Ele encabece todas as coisas. E o Senhor vai começar encabeçando a igreja, encabeçando cada um de nós. E como que o Senhor nos encabeça? Nós gostaríamos de ler agora um versículo que está em Efésios 5. Senhor Jesus. Efésios 5, versículo 25 até o 27. Marido, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Irmãos, qual que é a forma do Senhor agir? Do Senhor cuidar de nós? É por meio da lavagem da palavra. Irmãos, é por meio da palavra. O André e o João compartilharam que quando o Senhor fala, nós temos que crer. Quando o Senhor fala alguma coisa para nós, irmãos, tem muito peso. E nós temos que crer nessa palavra. Os irmãos têm alguma dúvida que o Senhor tem falado muito conosco ultimamente? Muito pelo contrário. O Senhor tem dado muita palavra para nós. E tanto é que aqui fala lavagem pela água da palavra. Quando fala lavagem, os irmãos imaginam pouca água ou muita água? É muita. É lavagem. É água que transborda. Irmãos, e hoje nós temos oportunidade de receber a palavra do Senhor a todo momento. Temos as lives, temos a própria palavra do Senhor, o alimento diário que está tão disponível para nós, os irmãos pelas reuniões normais da igreja que falam conosco. Irmãos, nós temos muita oportunidade. E essa palavra, quando ela encontra um coração aberto, irmãos, esse poder opera em nós. Esse poder encontra caminho em cada um de nós. Até hoje à tarde nós estávamos compartilhando, né, Lucas? Qual será que é a nossa posição quando o Senhor fala conosco? Qual será que é a nossa empolgação domingo às 19 horas, quando o Senhor está falando a palavra profética para nós? Irmãos, nós temos que entrar de cabeça nessa palavra. Nós temos que imergir nessa palavra. Romanos 16. Senhor Jesus. Romanos 16, versículos 25 e 26. Ó Senhor Jesus. Versículo 25 fala: Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações. Irmãos, aqui fala que existe um mistério, mas que foi revelado por meio das escrituras proféticas. Irmãos, é a palavra do Senhor. É a palavra profética que nós temos ouvido hoje em dia. Mas qual que é a reação que o Senhor quer de nós? Obediência por fé. Obediência que vem por meio da fé. Primeiro passo, irmãos, quando essa palavra chega até nós, tem que gerar fé em nós. Que eles falaram, a fé é o portal para essa palavra entrar dentro de nós.
É a abertura que nós damos para essa palavra. E, de novo, qual é a nossa postura quando a palavra chega até nós? Irmãos, tem que ser de fé. Tem que ser uma postura de, Senhor, eu quero pegar toda essa palavra e ruminar toda essa palavra. Porque uma vez que essa palavra entra no nosso coração, irmãos, ela vai germinar. É uma semente plantada no nosso coração. E não tem outra atitude nossa a não ser a obediência. Essa palavra do Senhor, ela nos enche com tanto desfrute que nós queremos fazer o que o Senhor está falando para nós. Que nós queremos viver o que o Senhor está falando. Irmãos, quando os irmãos nas lives, nas reuniões, nas transmissões falam, né? Até o próprio André falou agora, sobre a questão de sair e orar pelas pessoas. Irmãos, nós queremos isso também, porque é um desfrute muito grande. Irmãos, nós temos isso quando nós obedecemos a palavra do Senhor. E quando fala sobre encabeçamento, a nossa obediência é a parte fundamental. Os irmãos, né, acontece, né, com o ser humano, muitas vezes quando tem alguma doença, alguma coisa, assim, ou envelhecimento, do corpo já não reagir da mesma forma que o cérebro quer. Às vezes, membros atrofiam, né, a gente vê casos de pessoas que ficam de cama. Por quê? O cérebro passa um comando, mas o corpo não reage. Não existe um encabeçamento genuíno, ou seja, o corpo já não tem reação. Mas, irmãos, hoje, o Senhor conta com cada um de nós. E na palavra fala que todos nós somos membros desse corpo. E nós não podemos ser membros atrofiados. Nós não podemos ser membros que não respondem ao comando do cabeça. Quer ser encabeçado? Recebe a palavra. Obedece a palavra do Senhor. Creia no que os nossos profetas estão dizendo. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou passar para o Lucas, que vai ler um versículo para nós. Amém. Amém, irmãos, tudo bem? Eu vou ler um versículo aqui para a gente falar um pouco sobre a palavra, o poder da palavra. 2 Coríntios 10, do 4 ao 6. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas e toda a altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Irmãos, a palavra é a nossa arma espiritual. E é ela que é poderosa o suficiente para destruir os sofismas e a altivez que se levantam contra o conhecimento de Deus. Além também de levar todo o pensamento à obediência de Deus e também punir a desobediência e nos levar até a submissão. Sofismas, eu procurei saber, são as filosofias enganosas que nos levam para longe de Deus. É aquele que prega, são palavras bonitas, que pregam o nosso bem-estar, que a gente pensa que é para o nosso bem, mas na verdade é egoísmo, e são coisas muito faladas hoje em dia, que você tem que se importar só com a sua felicidade, que Deus não existe, por exemplo. Se você for parar para ler, isso é enganoso, e isso é muito sedutor. E é por isso que a palavra tem que destruir essas coisas, Senhor. A nossa filosofia vem da palavra. Nossa maneira de viver vem da palavra. A gente não precisa ficar procurando esses sofismas, esses sentidos na vida. A gente tem que colocar o nosso sentido de vida em Deus, na palavra de Deus, que é o verdadeiro sentido da vida. Ó Senhor Jesus. E também, aqui a gente pode perceber como que a igreja pode ser encabeçada por Deus. Assim como o Dudu disse aqui pra gente, que é o seguinte: o caminho é a obediência. A gente precisa obedecer à palavra de Cristo. É a submissão, igual está escrito aqui. Estamos prontos para punir toda a desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Ó Senhor Jesus. Então, esse é o caminho para o encabeçamento da igreja. A gente tem que ser submisso, tem que acreditar na palavra do Senhor, tem que colocar o sentido da nossa vida na palavra do Senhor,
não buscar sentido em outras coisas. Amém. Amém. Senhor Jesus. Irmãos, isso vem por meio do lavar da palavra. Ó Senhor Jesus. E conforme ele falou, né? A palavra tem um poder de quebrar tudo aquilo que é nosso, tudo aquilo que é velho. Porque a gente fala de encabeçamento, mas eu tenho minha vontade, o Lucas tem a vontade dele, o André, todo mundo tem sua própria vontade. Imagina um corpo querendo cada um indo para um lado. Aí eu acho que é dessa forma, eu acredito assim, minha vontade é essa. Irmãos, não dá certo. O corpo, ele não pode ir cada um para um lado. Mas quando, irmãos, essa palavra nos alcança, esse lavar dessa palavra nos alcança, irmãos, tira tudo aquilo que é velho. Tira tudo aquilo que, igual o Lucas falou, tudo aquilo que é filosofia, que muitas vezes o inimigo vem plantando na nossa cabeça. A gente ouve tantas coisas lá fora, a gente vê tantos rumores, tantas coisas que muitas vezes tentam nos abalar, irmãos, e às vezes essas coisas, de pouco em pouco, vai criando espaço na nossa cabeça, vai criando impedimento na nossa cabeça. Irmãos, e quanto mais nós damos ouvidos para isso, mais nós perdemos a nossa conexão com o Senhor. Mais nós perdemos, infelizmente, a conexão com esse cabeça. Mas, irmãos, graças ao Senhor por essa palavra, que essa palavra, ela é poderosa. Aqui fala, poderosa em Deus. É a forma que o Senhor cuida de nós. É a forma com que o Senhor nos direciona. Essa palavra é poderosa. Senhor Jesus. E o versículo 6 fala, né? Estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Irmãos, como é que vai ser punida toda desobediência? Quando o senhorio do Senhor estiver estabelecido. Quando o encabeçamento do Senhor for completo. E como é que isso acontece? Uma vez completa a vossa submissão. Irmãos, nossa posição precisa ser de submissão diante dessa palavra. Nós precisamos nos lavar dessa palavra ao ponto de falar, Senhor, aquilo que o Senhor falar para nós, eu estou com o meu coração aberto. Aquilo que os irmãos falarem para nós, nós vamos seguir. Com o coração simples. Muitas vezes nós ficamos cogitando nos nossos pensamentos, na nossa inteligência natural. Mas, irmãos, vamos ser simples. Eu tive uma experiência com os irmãos lá em Araxá, né? Nós saímos para orar pelas pessoas na cidade de Araxá. E, irmãos, foi uma bênção. Quem foi desfrutou bastante. E no carro, eu já fui daqui cedo pensando, Senhor, eu quero ser simples com o Senhor. Porque às vezes vem tanta coisa, nossa, eu não sei abordar, eu tenho que pensar numa estratégia legal para falar para o Lucas, para orar pelas pessoas, e tal, e tal. Irmãos, e na manhã que nós saímos, eu falei, Senhor, eu quero ser simples. Eu quero fazer o que o Senhor está mandando fazer. Irmãos, foi uma experiência maravilhosa. Né? Foram quantos contatos, Davi? 130 contatos na parte da manhã. Irmãos, isso não é coisa humana. Isso é coisa espiritual. Irmãos, a nossa batalha não é eu que vou vencer, não é o meu esforço, mas é o Espírito. É a força do Senhor. Irmãos, e por isso eu tenho que ser simples em acreditar nisso. Eu tenho que ser simples em crer, em ter o coração com fé, para que essa palavra, ela gere ação em nós da forma que o Senhor quer. Da forma como o Senhor quer agir. Senhor Jesus. Irmãos, e até agora, né, fazendo só um resumão, nós falamos muito da palavra fazendo efeito em nós, né? Obviamente, nós, como corpo de Cristo, sendo encabeçados pelo Senhor e a eficiência da palavra em nós. Mas uma vez que essa palavra opera em nós, nós também ganhamos uma função. E que nós vamos ver aqui em Efésios, capítulo 4, versículo 15. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Efésios, capítulo 4, versículo 15 e 16 fala: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Olha só, o versículo 15 começa, mas segundo a verdade em amor. Cresçamos. Irmãos, aqui fala no coletivo. Cresçamos. É luta
nossa individual, irmãos, todo santo dia, irmãos, pegar essa palavra, imergir nessa palavra, crer nessa palavra, mas também é obrigação nossa, irmãos, levar os irmãos a desfrutar. É minha obrigação que o Lucas desfrute do Senhor. É minha obrigação que ele se aproxime da palavra e se torne mais encabeçado pelo Senhor. É minha obrigação ajudar o Lucas a ser obediente à palavra do Senhor. Irmãos, e essa função é de todos nós. Não tem um aqui que não faz parte desse chamamento. E é por isso que nossa função ela se faz presente nas reuniões. Quando a gente está louvando o hino, irmãos, é papel nosso levar o irmão do nosso lado a desfrutar do Senhor. Durante a semana, lembrou de um irmão? Faz uma oração por esse irmão, manda uma palavra. Irmãos, e qual que é o resultado? Na palavra em amor, finalzinho do versículo 16, para edificação de si mesmo em amor. Quando nós fazemos isso, irmãos, nós estamos cooperando para o encabeçamento do Senhor. Nós estamos cooperando para que a vontade do Senhor seja feita nessa terra. Ó Senhor Jesus, essa é a nossa função dentro da igreja. Mas agora o Lucas vai compartilhar conosco a nossa função fora da igreja também, né, Lucas? Amém. Vamos ler em Mateus 28, do versículo 18 ao 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Irmãos, aqui a gente pode ver uma linha do tempo, que começa quando Jesus veio à Terra. Toda a autoridade de Deus foi dada a Jesus para que ele operasse os milagres em sua época e fizesse que as pessoas creem nele. Depois da morte e ressurreição de Cristo, essa autoridade ela foi passada para nós. Nós que somos irmãos, fazemos parte do corpo de Cristo, somos a igreja, e a gente recebeu essa bênção, que é a autoridade. Mas junto com a bênção que Deus nos deu, veio também um dever de espalhar essa palavra, de espalhar esse amor de Cristo que todos nós recebemos, estamos aqui hoje, para todas as nações, para todas as pessoas que nós conhecermos. Esse é o nosso dever, coletivamente como igreja e também individualmente como irmão. Cada um aqui, no seu trabalho, na escola, onde quer que esteja, mesmo com as suas ações, a gente tem que expressar Cristo. Porque nós vemos para isso. Essa é a nossa missão aqui na Terra. Amém. Amém. Senhor Jesus. Irmãos, e para finalizar, a gente gostaria de ler o versículo 19 de Efésios 1, novamente, junto com os irmãos. E nós gostaríamos que os irmãos lessem com espírito forte junto conosco. Amém? Efésios 1, versículo 19. Vamos lá? E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Senhor Jesus, irmãos, esse poder está disponível para cada um de nós. O que nós precisamos é crer nessa palavra, é crer nesse poder. Irmãos, e dar vazão. Quando nós cremos, nós damos vazão para que esse poder seja real em nós, seja real no irmão do nosso lado e para que ele seja real na vida das pessoas lá fora. Dessa forma, o Senhor nos encabeça, dessa forma, o Senhor traz o senhorio dele para todo esse mundo. Senhor Jesus, irmãos, que nós possamos no nosso dia a dia nos voltar para essa palavra com coração, com muita fé, com coração aberto para o Senhor e principalmente com bastante obediência. Senhor Jesus. Amém.